E aí, beleza? Nos arredores da Inglaterra está a casa da família Holmes. O pai morreu há muitos anos e os filhos mais velhos partiram logo depois. Então, as únicas que vivem lá são a mãe Eudoria, a filha mais nova Enola e uma governanta. O nome de Enola é Alone, escrito ao contrário, porque Eudoria é uma grande fã de jogos de palavras e quer que Enola se saia bem sozinha. Ela nunca foi além dos bosques que cercam a casa, nunca esteve na cidade, ou mesmo em um vilarejo. Mas tudo bem, porque Eudoria deu toda a educação de que ela precisa. Ciências, literatura, esportes e até defesa pessoal. As duas são extremamente próximas, mas Eudoria ainda tem alguns segredos que não compartilha. Enola a encontrou tendo reuniões secretas com outras mulheres na casa. Na manhã do aniversário de 16 anos de Enola, ela acorda e descobre que sua mãe foi embora no meio da noite, deixando para trás apenas um presente muito peculiar. Uma caixa com um pequeno livro sobre a linguagem das flores, um decodificador e alguns cartões que ela mesma pintou. É por isso que Enola está indo para a estação de trem buscar seus irmãos Mycroft e Sherlock, o famoso detetive, esperando que eles a ajudem a encontrar as respostas que procura. Faz anos que eles não se veem, então os irmãos não a reconhecem a princípio, mas uma vez feitas as apresentações, as coisas rapidamente ficam estranhas. Mycroft é incrivelmente crítico em relação ao estado da casa e, o mais importante, a falta de comportamento e modos de dama de Enola. Sherlock examina o quarto da mãe e chega à conclusão de que não houve crime. Eudoria partiu por conta própria e não planejava voltar. Mais tarde, Enola ouve seus irmãos conversando enquanto jogam bilhar. Acontece que a casa pertence a Mycroft, o filho mais velho, desde que o pai morreu, e Eudoria apenas pediu para ficar com ela por 16 anos para criar Enola. Mycroft não via Sherlock há meses porque ele nunca se importou com a família. Ele só apareceu agora porque há um mistério para resolver. Na opinião de Mycroft, a coisa certa a fazer é enviar Enola para um internato para que ela possa aprender a ser uma dama adequada. No dia seguinte, a senhorita Harrison chega. Ela é uma professora severa contratada por Mycroft para quebrar e remodelar sua irmã, e Enola não a suporta. A senhorita Harrison quer mudar toda a sua personalidade, e quando Enola não hesita em responder à sua condescendência com palavras fortes, Harrison até dá um tapa nela. Enola implora misericórdia a Mycroft, mas ele é inflexível. Então ela pede ajuda a Sherlock, mas ele alega que não pode fazer nada porque a lei dita que ela é tutelada por Mycroft. Magoada, Enola o confronta por lavar as mãos sobre o assunto, mencionando que ele sempre ignorou como Mycroft também pode ser cruel com a mãe deles. Precisando de uma distração, ela sai de casa para fazer alguns esboços no topo de uma árvore. Sherlock a encontra e se junta a ela, compartilhando uma anedota de sua infância que ela não lembrava. Enola tinha uma pinha embrulhada em lã chamada Dash, que ela arrastava para todo lugar como um cachorro. Ela confronta Sherlock novamente, dizendo que ele nunca visita, e quando ele tenta usar a desculpa do trabalho, ela aponta que ele também nunca escreve. Sherlock diz que Eudoria saiu deixando um mistério, o que irrita Enola, mas ele a lembra de não ser emotiva se quiser ver a verdade. À noite, ela dá uma nova olhada em seu presente para encontrar essa verdade. Como Eudoria gostava de jogos de palavras, Enola começa a reorganizar as letras de sua mensagem e descobre que sua mãe quer que ela olhe para uma pintura que fez. Escondido atrás da tela, ela encontra um envelope com dinheiro e outro cartão pintado por Eudoria. Enola entende isso como um sinal para levar a sério, então foge de casa no meio da noite vestindo as roupas velhas de Sherlock. Ela chega à estação de trem no dia seguinte e nota a nobre família Tewkesbury procurando por seu filho. Eles não embarcam com ela, mas seu funcionário Linthorn sim. Quando Enola encontra um vagão vazio, descobre que não está sozinha. Afinal, de dentro de uma bolsa sai um jovem que acaba sendo o Visconde Tewkesbury. Ele pagou a um carregador para escondê-lo para que pudesse escapar de sua família. Mas Enola não se importa. Ela não quer que ele comprometa sua missão. Então o expulsa depois de avisá-lo sobre Linthorn. No entanto, Tewkesbury retorna segundos depois, preocupado e assustado, porque viu Linthorn verificando cada vagão. Enola decide que será ela a deixar o vagão então, mas mal dá alguns passos antes de ouvir Linthorn atacando Tewkesbury. Sentindo-se culpada por não fazer a coisa certa, ela volta e bate em Linthorn com sua bengala, impedindo-o de jogar Tewkesbury para fora do trem. Enola o segura bem a tempo e eles correm pelo
pelos corredores juntos, mas ao perceber que não tem saída, só resta uma coisa a fazer. Quando o trem passa por uma área gramada, eles pulam. Enquanto isso, Sherlock está procurando pistas pela casa novamente, pensando que o desaparecimento de sua irmã também faz parte do mistério. A governanta o repreende por pensar assim da mesma forma que Enola fez, e depois de mencionar que a garota deixou algum dinheiro para ela, pede a Sherlock que não abandone sua irmã novamente. De volta aos adolescentes, eles concordam em ir para Londres juntos. Quando chega a hora de acampar para a noite, Tewkesbury usa o conhecimento que seu falecido pai deixou para encontrar algumas plantas comestíveis, enquanto criam laços sobre suas famílias e seus medos de viver uma vida que não querem. Enola corta o cabelo de Tewkesbury para que seja mais difícil identificá-lo. De manhã, eles pegam uma carona para Londres, onde se separam. Nunca tendo visitado a cidade, Enola fica bastante sobrecarregada, especialmente porque há muitos manifestantes nas ruas cantando a favor ou contra o projeto de lei da reforma que permitiria que as mulheres votassem, sem mencionar que há cartazes por toda parte com o rosto de Tewkesbury, oferecendo uma recompensa por ele. Enola decide que o primeiro passo é adquirir um disfarce, e sabendo como Mycroft a teria descrito para os policiais, decide que o disfarce perfeito são roupas de dama. Enquanto isso, Sherlock recusou o caso do desaparecimento de Tewkesbury porque quer encontrar sua mãe e irmã. Ignorando o protesto de Mycroft contra essa decisão, ele encontra uma pista nas notícias de 2 garotos pulando do trem. Depois de adquirir roupas de dama e alugar um quarto para sua estadia em Londres, Enola começa a trabalhar na próxima etapa de seu plano. Ela publica algumas mensagens enigmáticas nos anúncios pessoais do jornal e em seguida visita o único endereço para o qual Enola já viu Eudoria escrever, uma casa de chá. Uma vez lá, ela ouve alguns barulhos estranhos vindos do primeiro andar e sobe para verificar. É assim que ela encontra a Academia de Jiu-Jitsu para Mulheres de Edith. Edith fora a primeira professora de Enola. Embora Enola não se lembre dela daqueles dias, percebe que Edith é uma das mulheres que frequentavam as reuniões secretas de Eudoria. Edith se recusa a compartilhar informações sobre o tipo de trabalho em que Eudoria está envolvida. Então Enola tenta tirar isso dela à força, mas falha em fazer o movimento especial saca-rolhas e Edith a derrota facilmente. Antes de sair, Enola vê uma caixa cheia de dinamite com um logotipo que corresponde à caixa que estava em sua casa durante as reuniões secretas de Eudoria. Lembrando-se de algumas palavras estranhas que ouviu durante essas reuniões, Enola reorganiza as letras e obtém um endereço que não perde tempo em visitar. A porta que ela encontra tem uma fita roxa na fechadura, combinando com as que as mulheres da reunião usavam. Ela entra escondida pela janela e encontra um laboratório, panfletos e caixas cheias de explosivos que a fazem perceber que Eudoria é a líder de um grupo radical de sufragistas. Na saída, ela é atacada por Linthorn, que a empurra para dentro de um balde de água para fazê-la confessar o paradeiro de Tewkesbury. Como ele não acredita nela quando ela diz que não sabe, Enola finge se afogar e ataca Linthorn. Os dois começam a lutar, mas quando Enola falha no saca-rolhas novamente, Linthorn a empurra para o laboratório e tenta esfaqueá-la. O espartilho a salva da morte, então ela usa os produtos químicos na mesa para acender os explosivos e escapar. Agora que sabe que Linthorn está em Londres, Enola sente a responsabilidade de avisar Tewkesbury. Disfarçada de viúva, ela viaja para a propriedade da família dele e diz que é assistente de Sherlock. A mãe de Tewkesbury quase acredita, mas infelizmente o inspetor Lestrade, um amigo próximo de Sherlock da Scotland Yard, está lá e expõe sua mentira. Eles começam a discutir, então a mãe de Tewkesbury os expulsa. Uma vez do lado de fora, Enola pergunta ao jardineiro sobre os lugares favoritos de Tewkesbury e paga para ele trocar de roupa com ela. Enquanto isso, Sherlock encontra Edith, também graças a algumas cartas que Eudoria escondera em sua chaminé. Edith diz a ele que Enola está bem, mas se recusa a dar mais informações, apontando que Sherlock não entende o quão importante é o trabalho delas. Quando ele explica que acha a política chata, Edith o repreende como outro homem que não está interessado em mudar um mundo que lhe serve tão bem. Mycroft também está tendo uma pequena reunião. Lestrade o encontra para confirmar que a garota que viu era sua irmã, e Mycroft promete uma boa recompensa se ele a pegar. De volta a Enola, ela vai para a floresta e encontra
encontra a casa na árvore de Tewkesbury, onde ele deixou algumas pistas falsas sobre seu destino para confundir sua família. No entanto, ela também encontra uma pista em um livro sobre a localização real, mas sua investigação é interrompida pela avó de Tewkesbury, a viúva. A senhora guia Enola para fora da floresta enquanto fala sobre o quão orgulhosa está por ter recebido uma parte da glória e dos ideais da Inglaterra para proteger. Ela chama Enola de nova pensadora, apontando que seu filho e neto são iguais. Em seguida, Enola vai para Covent Garden, onde encontra Tewkesbury vendendo flores. Ela o avisa sobre Lintorn e o leva embora com ela, sem saber que cartazes com seu rosto agora estão nas ruas também. Quando chegam ao hotel, Enola diz a ele que viu pistas na floresta indicando que a morte de seu pai não foi um acidente, mas assassinato, e agora querem matar o filho também por ganância. A conversa é subitamente interrompida por Lestrade, que veio depois que a costureira de quem Enola comprou o vestido a denunciou pela recompensa. Depois de jogar um bully em Lestrade, Enola leva Tewkesbury para seu quarto, onde tentam manter a porta fechada com um baú. Não vai aguentar muito tempo, então Enola se sacrifica e diz a ele para escapar pela janela, porque a morte dele é muito pior do que ela ser enviada para um internato. Tewkesbury escapa em segurança, enquanto Enola é capturada e enviada para Mycroft, que pega o dinheiro dela e grita com ela, deixando-a em lágrimas. No internato, Enola não se encaixa, odiando cada aula que consiste em como ser uma dama adequada e conseguir um marido. À noite, seu quarto é sempre mantido trancado pela senhorita Harrison, que gosta de lembrar a Enola que sua mãe a abandonou e nunca se importou verdadeiramente com nada além de sua causa. Certa tarde, Enola recebe a visita de Sherlock, que diz a ela que encontrou Edith e o laboratório. Mas não Eudória ainda. Ela grita com ele, cansada de ser tratada como uma pista. Então Sherlock confessa que se importa com ela, o que rende algumas provocações de Enola por ser emotiva. Sherlock também sabe sobre o envolvimento dela no caso de Tewkesbury, mas a verdadeira razão pela qual ele veio é para dar a Enola o velho Dash que Eudória guardara debaixo do travesseiro. Esta é a prova de que Enola precisava para ter certeza de que sua mãe se importa. Antes de sair, Sherlock deixa o jornal do dia, que fala sobre a votação dos lords em breve. Ela está começando a ver uma pista quando é interrompida por uma entrega enviada por Mycroft, uma cesta gigante e pesada. Quando ela a abre, encontra Tewkesbury lá, que veio salvá-la. Enola se esconde dentro da cesta e Tewkesbury atira do quarto apenas para ser encontrado pela senhorita Harrison. Então ele usa a mentira de Mycroft novamente e diz que este é um presente que ele enviou a Harrison para ser aberto apenas em particular. A cesta é levada para o escritório de Harrison e quando ela vai lá mais tarde para abri-la, encontra apenas um desenho bobo que Enola deixou para ela. Acontece que Enola escapou pela janela e depois de encontrar Tewkesbury do lado de fora, eles fogem no carro de Harrison. Eles devem voltar para Londres, mas Enola decide que para resolver este caso, eles devem correr um risco e confrontar a família dele. Ela tem certeza de que o culpado por trás disso é o tio, que quer o lugar de Tewkesbury na votação, porque o filho, assim como seu pai, planeja votar a favor da reforma. A noite já caiu quando chegam à mansão. Surpreendentemente, não há ninguém por perto, o que significa que são esperados. Lintorn aparece de repente e abre fogo com um rifle, então a dupla se esconde atrás de estátuas. Quando se aproxima, Enola pula nele para atacá-lo, mas Lintorn a nocauteia. Tewkesbury o ataca em seguida, mas também falha. Então Lintorn se prepara para matá-lo por asfixia. Felizmente, Enola acorda e ataca novamente, finalmente conseguindo realizar o movimento saca-rolhas que faz ele cair e bater a cabeça no corrimão, morrendo após dizer que trabalha para a Inglaterra. Nesse momento, a verdadeira culpada aparece, a viúva. Ela matou seu filho e agora quer seu neto morto também para proteger as tradições do país. A viúva atira em Tewkesbury e Enola chora sobre seu corpo, acreditando que ele está morto, mas na verdade ele está bem, pois havia colocado um pedaço de armadura de uma das estátuas enquanto Enola lutava com Lintorn. Vendo-se cercada, a viúva se rende. No dia seguinte, Sherlock visita Lestrade para dizer que descobriu que a viúva é a culpada, o que ele descobriu seguindo algumas pistas dos jornais. Lestrade informa que Enola já resolveu o caso, o que o deixa orgulhoso. Enquanto isso,
Enola recebe uma oferta de Tewkesbury e sua mãe para ficar com eles, mas ela recusa porque deve continuar procurando por Eudoria, embora aceite o dinheiro da recompensa. Depois de prometer que se verão novamente no futuro, Enola compra o jornal e encontra uma mensagem enigmática assinada como mãe. Ela rapidamente adivinha que isso é uma armadilha de Sherlock, mas vai ao local de encontro de qualquer maneira, mantendo distância enquanto observa seus dois irmãos esperando por ela. Mycroft, que está de mau humor porque o voto de Tewkesbury ajudou a reforma a ser aceita, desiste e aceita a oferta de Sherlock de tornar Enola sua tutelada antes de pedir para ir embora. Na saída, Sherlock vê Dash em uma estátua próxima e sabe que sua irmã esteve lá o tempo todo. Quando Enola retorna ao novo hotel onde está hospedada, encontra uma enorme surpresa em seu quarto. Eudoria está lá esperando por ela. As duas se abraçam e Eudoria explica que não foi embora porque não se importava. Ela foi embora porque queria fazer um mundo melhor para sua filha. Ela logo partirá novamente para continuar lutando, mas diz a Enola que está orgulhosa de tudo o que ela fez. Enola está bem com isso porque agora encontrou seu próprio propósito, assim como sua mãe e seus irmãos fizeram. Ela será uma detetive e uma encontradora de almas perdidas. Terminando assim, Enola Holmes, filme de mistério e aventura de 2020. E eu espero você no próximo vídeo.